Agora, importante, a gente vai ao Rio Grande do Sul, ainda falando sobre o estado mais cedo, a barragem de 14 de julho teve um rompimento parcial. Agora o governo do estado trabalha para retirar pessoas de regiões próximas a 5 barragens que também correm risco de romper por causa do excesso de chuvas. Então, vamos lá acionar o nosso repórter Felipe Vicari, direto da Jovem Pan Serra Gaúcha. Boa noite, Felipe, se é que é possível desejar boa noite a quem está nessa região aí, numa situação dessa, mas eu gostaria que você nos atualizasse das últimas informações de momento, por favor. Situação muito complicada, viu, Marcelo? A todo mundo que nos acompanha por aqui na noite desta quinta-feira pela Jovem Pan, inclusive na tarde de hoje, quinta-feira, foi confirmado então pela prefeita da cidade de Santa Teresa, Gisele Calmo, também pelo prefeito da cidade de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, também pela própria Companhia Energética Rio das Antas, a Ceram, o rompimento parcial da barragem da usina hidrelétrica 14 de julho, entre as cidades de Bento Gonçalves e Cotiporã, aumentando então dessa forma, Marcelo e a todos que nos acompanham, as inundações nas regiões ribeirinhas do Rio das Antas e Rio Taquari e também todas as cidades do entorno do Vale do Rio Taquari. Algumas cidades podem registrar um aumento de incríveis 3 metros a mais na alta aí do Rio Taquari. Durante a tarde, a Defesa Civil do Estado e o governador Eduardo Leite solicitaram a saída imediata de toda a população em zonas de risco. As pessoas que não tiveram locais alternativos para se abrigarem devem buscar informações junto à Defesa Civil sobre os abrigos públicos disponibilizados pelas prefeituras e também rotas de fuga e pontos de segurança nas cidades. Ainda a Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou oficialmente um alerta para o risco de rompimento da represa de São Miguel, na comunidade de São Pedro, na cidade de Bento Gonçalves. Caso ocorra, o rompimento pode afetar a população das cidades de Bento Gonçalves e também a cidade de Pinto Bandeira. A situação toda, Marcelo, na Serra Gaúcha, e também a todo mundo que nos acompanha, na região da Serra e também no Vale do Rio Taquari, é caótica e também dramática. Muitas pessoas seguem ilhadas em comunidades do interior dos municípios sem condições de deixar as localidades a pé e muitas ruas, estradas também, elas estão bloqueadas para a saída dessas pessoas. Ainda é aguardado resgate aéreo com helicópteros, porém a situação do clima é muito desafiadora também para as equipes de resgate para chegarem aos pontos necessários para a retirada das pessoas destes pontos. Em alguns locais, há a impossibilidade parcial de resgates aéreos. Para você ter ideia, algumas cidades da Serra Gaúcha já registraram mais de 500 milímetros de chuva nos últimos 3 dias, o que é equivalente a mais do que a chuva esperada para a estação do outono inteira, com 29 mortes até o momento e mais aí de dezenas de pessoas seguindo desaparecidas. Esse já é considerado, infelizmente, o maior desastre natural em abrangência e também em danos em toda a história do Rio Grande do Sul. Infelizmente, teremos anos para reconstruir todas as pontes, as estradas, infelizmente também as vidas que acabaram sendo levadas por mais uma tragédia no estado, viu, Marcelo? Quero agradecer mais uma vez aí a participação do Felipe Vicari, direto da Jovem Pan Serra Gaúcha, com as últimas informações. Tenho certeza que a gente ainda vai se falar ao longo da semana. Vicari, obrigado, boa noite, até mais. Um abraço a todos. Eu quero ficar nesse assunto, pedir aqui a participação do Cristiano Vilela. Cristiano, a gente falou muito desse assunto ontem e eu nem precisei ligar minha bola de cristal para imaginar que a gente vai falar sobre muito isso amanhã também. Vou pegar algumas frases que os nossos repórteres disseram, né? Repercutindo às autoridades. Calamidade pública, pior desastre climático no estado, na história, uma situação de caos. Claro que a gente vive uma situação de mudanças climáticas, isso está na pauta da gente já faz tempo. Agora eu queria discutir com você a posição política que a gente tem. De um lado, Eduardo Leite, o presidente Lula foi para lá, colocou um quadro de ministros para debater a respeito. O que você está achando da resposta pública a essas pessoas que, segundo Eduardo Leite, ele falou, olha, eu estendo as minhas condolências aos mortos já registrados e mais aqueles ainda, infelizmente, que serão registrados. Olha, Favalli, uma boa noite a você e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Infelizmente, mais uma vez, nós somos obrigados a relatar situações caóticas como essa que estamos vivendo na região sul do país.
Nós temos, evidentemente, um aspecto que é natural referente a chuvas, ao excesso de chuvas. Ultimamente temos visto uma condição climática muito desfavorável nos últimos tempos e que acaba oportunizando esse tipo de situação. Agora, não dá para a gente colocar todos os problemas na culpa do meio ambiente, na meteorologia, dos aspectos climáticos. Existe aí um aspecto relevante que é a inércia do poder público em relação a uma série de situações que eu não digo que são situações simples de serem resolvidas, são situações extremamente complexas, mas que precisam ser resolvidas, que precisam ser enfrentadas pelo poder público e acabam sendo adiadas, seja pela complexidade, pelos gastos volumosos, seja pela falta até de interesse político, de ser medidas que não aparecem tão claramente, não é toda hora que chove desse jeito, então elas acabam ficando em segundo plano. E quando vem as chuvas, nós vemos uma série de governantes, e temos visto isso agora, que acabam culpando o clima, que acabam lamentando, que acabam eventualmente tomando aquela atitude paliativa, mas que acabaram deixando de lado a possibilidade de tomar algumas medidas que fossem eficientes, que fossem efetivas, para que a gente, pelo menos, se não resolvesse todos os problemas de uma vez, mas que pelo menos diminuísse as consequências drásticas que nós estamos vivendo hoje. Mais uma vez, o Brasil, infelizmente, tem que acompanhar uma sequência de mortes e de desastres como essa que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Obrigado, Vilela, pela sua primeira participação. Se segura aí que eu vou te chamar muito mais vezes ainda nesse jornal.